Oi, pessoal! Vamos falar de uma questão importante no nosso vídeo de hoje. Exatamente porque essa questão é importante, deixa aqui embaixo o seu like, deixa o seu joinha, né, se você gostar desse vídeo e compartilhe esse vídeo com o grupo da família, com o grupo dos colegas de trabalho, enfim, para que essa mensagem de educação financeira chegue para o maior número de pessoas possível. O nosso tema de hoje é algo importante e é algo que a maioria das pessoas não consegue fazer, mas é fundamental quando a gente fala de dinheiro. Viver o dia de hoje. Viver o momento presente, viver o agora. Como é difícil para as pessoas pensarem em viver o agora, em viver o momento presente. Como isso é complicado. Por quê? Porque a maioria das pessoas vive ou no futuro, e aí vive naquela ideia do esse, meu marido me abandonar, ou a minha esposa me abandonar, o meu filho for embora de casa, meu pai ou minha mãe, enfim, falecerem, A pessoa vive no e nessa vivência do ela vive no futuro. Ou então, a pessoa é exatamente o contrário. Ela vive no passado. Porque há 20 anos eu fiz isso. Porque há 10 anos eu fiz aquilo. Porque... E ela acaba vivendo que nem museu, ou seja, no passado. Só que o museu, às vezes, te cobra entrada, então ele rentabiliza viver de passado. E a gente não. A gente acaba vivendo um passado e vivendo no passado porque a gente não consegue viver o tempo presente. Infelizmente. Vejam, quando a gente pensa em viver o tempo presente, a gente deixa de conceber as vivências passadas, se prendendo a elas. Porque o grande problema é esse. O grande problema não é a gente usar o passado e olhar pelo retrovisor para ter uma experiência, né, para ter um aprendizado. O grande problema é quando a gente só olha para o retrovisor. É como aquele motorista que só olhasse o retrovisor do carro e não o vidro da frente. Então, assim, é importante olhar o retrovisor? Claro que é importante olhar o retrovisor. Por quê? Porque na nossa vida o retrovisor nos dá experiência, ele nos deu aprendizado, que é algo fundamental. Mas é importante também a gente saber que a gente precisa olhar para frente. Que a gente precisa engatar a primeira e seguir. Que a gente precisa aprender com o passado, mas seguir adiante. Seguir em frente. O contrário também não dá. Viver o futuro, viver o também não funciona. Viver com medo do que virá também não funciona. Por quê? Porque aí a gente fica paralisado. E aí é aquela velha história. Se você vive no passado ou vive no futuro, você não vive o mais importante, que é o momento presente. E aí você deixa de perceber as alegrias do presente, as possibilidades do presente, o que o presente está te oferecendo. E por que isso é importante em matéria financeira? Porque quando a gente deixa de viver o presente, a gente deixa de pensar em renda extra, de pensar em um plano B, de rentabilidade, de investir melhor, inclusive. Por quê? Porque se a bolsa cai, a gente tira o dinheiro, porque a gente é capaz de não acreditar que ela suba de novo. E vive apavorado com a possibilidade eterna da bolsa lá na frente cair. Ou então, ao contrário, acha que a bolsa, por exemplo, já subiu tudo que tinha para subir e não vai subir mais. Vai ficar meio que andando de lado. Nos patamares de hoje, que quando eu estou gravando esse vídeo está em 114 mil pontos. Só que não é assim. As coisas não funcionam assim. Nós sabemos que a bolsa
tem os seus momentos de altos e baixos, mas que ela sobe sempre. Ela sempre subiu. Veja, uma bolsa começou em 1969 com 100 pontos. Hoje está em 114 mil. Ou seja, a bolsa cresceu 1000 vezes nesse tempo. Claro que há ações que cresceram muito mais do que isso, diga-se de passagem. Pensar que ela não vai mais subir, pensar lá na frente, mas e se ela subir, e se ela baixar, e se ela isso, e se ela aquilo, a gente não faz o que é melhor agora. Porque assim, se ela baixar, eu nunca mais vou recuperar meu dinheiro, no caso de perda. Se ela subir, eu nunca mais vou conseguir comprar uma ação barata. Bom, então você é um eterno insatisfeito. Mas o problema é o seguinte, quando a gente vive o agora, é exatamente o contrário, a gente é um eterno insatisfeito com a bolsa. Porque se ela está alta, a gente vê o nosso portfólio, as nossas ações subirem. Se ela está embaixo, a gente aproveita para fazer as compras. E compra, obviamente, mais barato. Então, viver o agora, viver o momento presente, viver o já, é fundamental para que a gente consiga investir melhor, para que a gente consiga esperar o tempo que o nosso investimento precisa, que a gente precisa para amadurecer. Melhores decisões são tomadas quando nós temos o passado como exemplificação, como aprendizado. Quando nós temos o futuro como planejamento. Porque claro que a gente precisa se planejar. Claro que a gente precisa pensar o que vai acontecer lá na frente. Isso é óbvio. Né? A gente também não pode ser pego, como se diz por aí, de carça curta. Mas o futuro é um planejamento. Eu não vivo esse planejamento lá na frente. Eu vivo agora, planto agora, para colher depois. Mas é fundamental se pensar, sim, nessa vida atual, nesse momento atual, no momento presente. O passado, experiência. O futuro, planejamento. Experiência e planejamento precisam estar juntos, sempre para que a gente possa viver de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais serena, de uma maneira melhor. Obrigada, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.